Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, aqui quem fala é Adelaide Albergaria. Na nossa coluna de hoje, Conversando com o Direito, vamos tratar de um assunto de caráter emergencial que está na pauta do dia. Por conta do decreto 21.360, publicado no Diário Oficial do Município em 2 de março de 2021, estão suspensas todas as atividades presenciais nas redes pública e privada de ensino no município de Campinas. A determinação está no artigo 5º deste decreto, do 21.360. Então vejam, ouvintes, há uma confusão, uma dúvida instalada em relação à validade deste decreto e à determinação do governo estadual. Pois bem, vamos lá. Quando o STF, no início da pandemia, deu autonomia para estados e municípios legislarem com relação às matérias afeitas à pandemia, ele assim o fez, dando aos estados e municípios autonomia para avaliarem a sua situação particular, a situação do local. Então, Campinas tem um decreto vigorando, que é o 21.360, que suspende as aulas e as atividades presenciais nas escolas públicas e privadas do município. E por que houve a necessidade desse decreto? Porque, considerando a realidade de Campinas, que infelizmente não é muito diferente da realidade do território nacional, mas considerando a nossa realidade local, em função do número de leitos, da ocupação do número de leitos, em função do alto nível de contágio pela Covid-19, o prefeito acertadamente determinou a suspensão das atividades para conter a circulação de pessoas nas ruas. Esse é o ponto principal, é isso que nós precisamos deixar claro. O espírito do decreto é fazer com que as pessoas permaneçam em isolamento o maior tempo possível, evitando circulação. Então, só para o ouvinte nos entender, quando eu saio da minha casa para dar aula numa escola, muitas vezes eu paro no posto de gasolina para abastecer o carro, eu paro na padaria para comprar um pão, tomar um café, e é justamente essa circulação que faz com que o vírus se espalhe com uma rapidez estrondosa é que o decreto quer evitar. Então, evitar a circulação de pessoas para evitar a circulação do vírus. Por isso que as atividades elas devem ser realizadas o máximo possível de forma remota. Ontem eu recebi várias dúvidas de professores se eles seriam obrigados a ir até a escola para gravar a aula. A orientação jurídica é que, pelo decreto, ele não é obrigado a ir à escola para gravar a aula remota. Se ele tiver condições operacionais para fazê-lo da casa dele, professor, ele deve se manter na sua casa, gravar da sua casa. Excepcionalmente, o professor só deve ir à escola para gravar a aula caso ele não tenha condições operacionais de gravá-la na sua residência. O objetivo, então, ouvintes, é fazer com que as pessoas permaneçam em isolamento. Nós precisamos, nesse momento, evitar a circulação de pessoas, o alto número de pessoas nas ruas, para que nós possamos, nesse momento, conter o alto nível de contágio desse vírus. Espero ter ajudado nessa coluna de hoje, porque foi uma dúvida que tem surgido de todas as esferas, tanto dos professores, quanto dos pais, quanto dos alunos e dos próprios gestores e donos de escolas particulares. No município de Campinas, escolas fechadas. Espero ter contribuído aí para as dúvidas que vêm surgindo nesse momento tão difícil. Fiquem em casa, usem máscara se for necessário sair e vamos esperar ansiosos para que a vacina chegue logo para todos nós.